Bom dia, meus irmãos, graça e paz aos irmãos que aqui estão conosco a partir do templo, aqueles também que nos acompanham pela internet. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe e nos alegramos por estarmos aqui no templo, nos alegramos por este dia tão lindo de verão, um lindo dia abençoado já por Deus para as nossas vidas, né? E nós estamos aqui para prestar culto ao nosso Deus. Que gostoso podermos ter um dia na semana, um dia dedicado somente a Deus. Um dia dedicado somente a estarmos na presença de Deus, não é? Assim deveria ser, assim deve ser. Todos nós precisamos ter um dia para o descanso, e neste dia de descanso termos a oportunidade de, com o coração grato, agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós, não é? Temos tempo para tantas coisas, Deus nos dá a semana inteira para podermos resolver nossos problemas, mas, infelizmente, por vezes, ainda achamos alguma coisa para fazer no dia, que é o dia que deveríamos parar para estarmos juntos, celebrando o nome do Senhor. Eu penso que chegaremos ainda a tempos em que voltaremos às raízes, não é? E não vai ter jeito, nós vamos ter que voltar às raízes, não é? E realmente levar as coisas muito a sério. E o dia do Senhor é algo muito sério, é algo que realmente temos que levar muito em conta tudo isso. Eu quero iniciar com uma palavra de oração, e a nossa irmã Lucimara estará logo depois desta oração, estará tocando um prelúdio, e nós já iniciaremos então desta forma o nosso culto. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por estarmos na Tua casa, por estarmos juntos, celebrando o Teu nome, cultuando o Teu nome, prestando este culto ao Senhor. Agradecemos-Te pela semana que tivemos, agradecemos-Te pelo Teu cuidado, pelo caminhar do Senhor conosco durante todos os dias desta semana. E hoje, o primeiro dia da semana, estamos na Tua casa para, com corações gratos, cultuarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor, orarmos ao Senhor e aprendermos da palavra do Senhor. O Senhor se agrade de nós, o Senhor receba a nossa adoração, a gratidão do nosso coração, e que o Senhor possa sondar nossos corações, e, ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada um de nós que aqui estamos e aqueles também que nos acompanham pela internet. Receba, portanto, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ouçamos o prelúdio.
Vamos ficar em pé e vamos recitar o nosso tema e a nossa divisa, queridos. Tema: firmados na fé, divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Vamos cantar o hino 133 do cantor cristão em louvor ao nosso Senhor. Tributai, ó vós remidos, gratos hinos a Jesus. Tendes uma herança boa, abrigada em santa luz. Pois cantai com alegria, que descanso vós tereis, e no derradeiro dia a Jesus encontrareis. Nesta vida achais tristezas e horte dor, separação. Achareis no céu riquezas que jamais se acabarão. Na cidade muito gloriosa reina Cristo com fulgor. Não há pranto nem pecado na presença do Senhor. Para as bodas do Cordeiro, ó remido, entregareis, e de novo no seu reino, vós do cálice bebereis. Exultai, sim, alegrai-vos, que vereis o bom Jesus. Louvareis eternamente ao Cordeiro em santa luz. Procederemos agora à leitura bíblica. Encontra-se no Salmo número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura geração em geração. Amém. Podem se assentar, irmãos. Graça e paz, queridos. Nós teremos agora, como é o culto de ensino, pesquisei as datas comemorativas desta semana. E nós não falamos na semana passada, deixei para falar hoje, que ontem, dia 13 de fevereiro, foi o Dia Mundial do Rádio.
Em 2 Timóteo, porque o que a Bíblia diz a respeito? Não diz assim exatamente sobre o rádio, claro, mas vai falar uma coisa que o rádio tem feito com muita propriedade. 2 Timóteo 4:2, a parte A, o apóstolo Paulo incentiva Timóteo assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. A data comemora a primeira emissão de rádio da Rádio das Nações Unidas, o que aconteceu no ano de 1946. Há somente um instrumento de comunicação capaz de alcançar pessoas no seu contexto diariamente: o rádio. Ah, olha só quem estou vendo chegar aqui, a Késia, que veio com a bebezinha. Ela esteve durante a semana aqui, querendo saber o horário de culto. Seja bem-vinda, viu, Késia? Estou falando sobre as datas comemorativas, e ontem foi o dia do rádio. E há somente um instrumento de comunicação capaz de alcançar as pessoas no seu contexto diariamente: o rádio. Por esse meio não há cidade, vila, fazenda, sertão e beiras de rios que não possam ser alcançados pelas ondas curtas e médias do rádio. O rádio alcança, não importa a distância. Dentro dessa certeza, nasceu no Brasil a Rádio Transmundial, em 1970, cobrindo mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, pregando a palavra do Senhor. E através da Rádio Transmundial, nós também temos acesso àquele livrinho Devocionais, Pão Diário, né? O presente diário, Pão Diário, que tem alimentado milhares de pessoas que buscam algum alimento espiritual. Então, no rádio, são alcançados. Olha que coisa linda. Dia 15 de fevereiro é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. Josué 1:9b diz: "Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." O Dia Internacional da Luta do Câncer Infantil visa conscientizar a humanidade acerca da importância do diagnóstico precoce do câncer. O objetivo é tentar aumentar as possibilidades de cura das crianças vítimas dessa doença. E onde entra a igreja nisso? Por que eu estou falando sobre isso? A data também tem como objetivo refletir sobre os desafios enfrentados pelas crianças diagnosticadas com essa doença tão difícil, e nós buscamos um alívio para a sua dor. E é aí que nós podemos atuar, levando alegria através do capelão hospitalar e seus fantoches educativos. Quantos são aqueles crentes que estão trabalhando, visitando as crianças no hospital, e agora com a questão da pandemia estão impossibilitados de entrar. Mas eu sei que tem representantes de Deus nesses hospitais, enfermeiras, que sempre levam uma palavra do Senhor, um ânimo do Senhor. Ser forte, corajoso, o Senhor é contigo, você não está sozinho, né? Diz o Senhor, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E se você estiver numa cama de hospital, você pode estar sendo abraçado por uma enfermeira, um médico cristão que está ali levando essa palavra de conforto. Dia 16 é o dia do repórter. E a gente fala, a Bíblia vai falar alguma coisa disso? Pois sabe que a primeira investigação, sabe que o repórter, ele é responsável por investigar, pesquisar e investigar conteúdos de interesse público com o objetivo de prestar uma informação. A data comemorativa oferece a oportunidade de entender e valorizar o trabalho prestado pelo repórter, que muitas vezes coloca sua própria vida em risco quando investiga temas problemáticos. Isso aconteceu na Bíblia. Você vai ver no livro de Esther, capítulo 2, versículo 23a, houve uma investigação do caso e era fato, não era fake news, era fato. E estavam pesquisando para saber se era realmente fato que queriam matar o rei Assuero. E aí então Mordecai levou a notícia para a Esther, e isso um dia trouxe até uma bênção especial na vida dele. Bom, dia 17 de fevereiro, vocês vão achar engraçado, mas é o dia do gato. O dia do gatinho mesmo, bicho, miau, né? Mas por que tem que ter um dia do gato? Tem de outros bichos também, mas é porque esse animalzinho, infelizmente, é muito maltratado, muitas vezes envenenado, morto de formas, assim, cruéis, né? E vejam o que a palavra de Deus diz sobre os bichos. O homem justo atenta para a vida dos seus animais,
mas o coração dos perversos é cruel. Diz a palavra de Deus que os olhos do Senhor estão sobre os maus e os bons. E Deus olha aquele homem, aquela mulher que cuida bem do seu animal de estimação. Você tem um bichinho? Que bênção, você tem uma responsabilidade para com ele. E o Senhor está olhando a forma como você cuida desse bichinho também. Então, o dia do gato, porque o gato é muito maltratado, viu, irmãos? Mas é hora da gente pensar em todos os animais domésticos, aqueles que a gente cuida, os de estimação, pode ser um passarinho, pode ser qualquer outro bichinho, um cachorrinho, enfim. O homem justo atenta para a vida dos seus animais. Está na palavra de Deus. Dia 18 de fevereiro é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. E diz a palavra de Deus em Provérbios 23, 20. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Ou seja, os excessos são condenados pela palavra de Deus. O dia tem como objetivo chamar a atenção da nossa população a refletir sobre o alcoolismo, doença que atinge um grande número de brasileiros, e de fato é uma doença. A pessoa é um dependente químico, precisa de tratamento. A data traz a oportunidade de promover campanhas que inibam o consumo desenfreado de álcool, bem como incentivem o tratamento das vítimas do alcoolismo. Dia 19 é o dia do esportista. Em 1 Coríntios, nós vamos lembrar de um texto lindo em que Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 9, 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Considerando o que Paulo disse e instruiu, fica claro que a fé é uma corrida a ser corrida, uma luta a ser travada. O dia visa incentivar as pessoas a praticar o esporte, tendo em conta os seus benefícios para uma vida saudável. Além dos benefícios físicos e mentais, o esporte pode melhorar o trabalho em equipe, sendo aconselhado desde a infância. Então, vamos tirar as crianças de frente da telinha da TV, tirar o celular, o tablet da mão, botar para fazer alguma atividade física, dar uma pedalada na bicicleta, tomar um solzinho, né, que faz bem, e a gente vai estar incentivando a saúde. E quando ela estiver correndo, e estiver toda suada, vermelhinha, fala, ó, você correu bastante porque você tem saúde. Quem te deu saúde? O Senhor Deus. Quem te deu essas perninhas para correr? O Senhor Deus. Então, tudo é oportunidade da gente ensinar as crianças também. E a nós mesmos, já que nós corremos aqui no dia a dia para trazer o pão para nossa casa, vamos também usar uma atividade do nosso corpo, a nossa energia, também para divulgar a palavra do Senhor. Amém? Dia 20 de fevereiro é o Dia Mundial da Justiça Social. O Salmo 112, os versículos de 4 a 6 diz: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Feliz o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. E o Salmo 112, no versículo 9, diz: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará na glória. O próprio Jesus disse que os pobres nós sempre teríamos, infelizmente, porque o coração humano é egoísta e muitas vezes não se compadece, né? E a gente vê uma desigualdade social muito, muito grande. Mas esse dia tem como objetivo combater as desigualdades, promovendo oportunidades a todos, independentemente de gênero, raça, religião, deficiência. Essa data foi instituída pela ONU, com uma data que clama pela reflexão para situações de extrema pobreza que atingem milhares de pessoas no mundo. Nós, como servos do Senhor Jesus, sabemos que deveremos ter um olhar atento a isso. E dia 20 de fevereiro também é o Dia Nacional de Combate às Drogas em geral, as lícitas e as ilícitas, né? E a gente sabe como isso é difícil. Em Romanos 13, 14 diz: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O dia traz a oportunidade de promover ações preventivas para o consumo de drogas lícitas ou ilícitas.
Além da prevenção, a data dedica um olhar às pessoas que consomem drogas, numa perspectiva de apoio a elas e de seus familiares. Destacamos a importância do projeto Cristolândia, que tem feito a diferença na recuperação de centenas de pessoas, pregando a transformação que Cristo pode realizar na vida dos que recebem e seguem como discípulos. Amém, irmãos? Agora, pode passar o próximo slide, irmão. Nós teremos agora um fato missionário. Eu vou trazer o pastor Isidro, porque não é só um, né? Nós temos notícias de nossos missionários. Nossa igreja é uma igreja pequena no tamanho, no porte, mas é uma igreja com uma grande visão missionária. A nossa igreja é uma igreja missionária comprometida com a verdade. E agora o pastor Isidro vai trazer um breve relato do que está acontecendo no campo missionário, o que nós estamos, como igreja, ajudando a realizar. O pastor Isidro vai trazer a palavra. Irmãos, nós recebemos ontem, no dia 13, uma informação do nosso irmão missionário, o pastor Antônio Jorge, que está lá em Pernambuco, trabalhando ali pela PEC. Amados irmãos intercessores, saudações com a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, 13/2, fiz minha primeira viagem para o sertão pernambucano. A viagem foi bastante cansativa e com alguns imprevistos, inclusive um pneu do carro estourou após bater em uma grande pedra na estrada. Com isso, precisei comprar um pneu novo para prosseguir a viagem. Cheguei já à noite na cidade de Salgueiro e fui recebido pelo pastor Ailton Amorim. Após o jantar e uma reunião, finalmente estou me preparando para dormir, às 23h50. Sei que neste sábado e domingo terei muito o que fazer aqui e por isso solicito encarecidamente as suas orações para que o Senhor Deus me renove as forças, me dê direção e sabedoria nos preparativos para a realização do projeto missionário Ser Tão Feliz. Né? É sertão pernambucano, então é Ser Tão Feliz, que com a bênção do Senhor Deus será realizado no mês de setembro deste ano, sempre firmado no grande amor de Cristo, pela salvação e discipulado das crianças. Antônio Jorge de Araújo. Então, neste momento, eu quero pedir aos irmãos que nós oremos pelo pastor Antônio Jorge. Vamos orar? Podemos ficar em pé? Isso, irmãos. Obrigado, meu Pai, pela vida do pastor Antônio Jorge. Obrigado por este projeto tão bonito e com certeza colocado pelo Teu Espírito Santo no coração dos Teus servos. Ser tão feliz. Que o Senhor abençoe esse projeto. O Senhor abençoe o pastor Antônio Jorge. O Senhor abençoe toda a equipe que com ele trabalhará em prol da evangelização das crianças em toda aquela região. E obrigado, como igreja, pelo privilégio que temos de participar deste projeto. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o renove, que o Senhor dê estratégias a ele, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Recebemos também, esta semana, deixe-me pegar aqui, o Wilma, ok. Notícias do campo. Nesses últimos dias, nosso coração se alegra por essas vidas que decidiram viver o novo de Deus. São cerca de 10 pessoas da Cristolândia. Elas foram acolhidas na Cristolândia São Paulo e agora estão sendo cuidadas. Nosso muito obrigado a você que participa juntamente conosco nessa obra, orando, contribuindo e ofertando. E a nossa igreja também está presente mensalmente nesta obra. Pedimos que ore por essas vidas, para que elas permaneçam firmes. Vamos orar? Em pé de novo? Pai, temos 10 vidas que decidiram, ó Deus,
por viver esse novo do Senhor nas suas vidas. Ó Deus, obrigado por essas vidas. Nós não a conhecemos, não conhecemos nenhum deles, mas o Senhor os conhece. Mas nós, como igreja, estamos ali, juntamente com esses nossos irmãos missionários. E rogamos por essas 10 pessoas. Rogamos que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar essas pessoas acolhidas ali na Cristolândia, Senhor. E que agora estão sendo cuidadas, escolheram ser cuidadas. Aleluia. Obrigado por isso. E que o Senhor possa abençoar. E que dá total recuperação para essas pessoas, Pai. Abençoa cada uma delas. Colocamos cada uma delas diante do Senhor neste momento, bem como também todos os missionários que estarão em contato com elas. Renove cada um, fortalece cada um, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por essas vidas e rogamos por elas. Amém. Amém. Pastor Walter, vem aqui um pouquinho. Pastor Walter vai falar também 1 minuto. 1 minuto, pastor. Dá para falar? O pastor vai falar também. Podem se assentar. Como é que foi essa segunda-feira no SPA? Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos e a todos os irmãos também que estão participando através da internet. O trabalho no SPA é um trabalho que está sendo muito abençoado. Cada encontro, cada reunião tem mulheres que estão vindo, outras mulheres, algumas delas que já iniciaram, elas estão bastante assim animadas, fortalecidas, edificadas e também estão entregando suas vidas a Jesus. Como nós já comunicamos à igreja, muitas dessas mulheres não são cristãs. E o trabalho que nós fazemos não é um culto. Eu quero comunicar aos irmãos, não vamos, não é uma reunião, não é um culto onde abrimos a Bíblia, começamos a pregar. Não. É um trabalho diferente, mas com uma estratégia, com a visão de alcançar, através da palavra de Deus, essas vidas. Então, nós precisamos das suas orações. Eu quero resumir. No início, aquelas mulheres chegaram com o coração totalmente destruído, cheio de corações despedaçados, em frangalhos, bastante deprimidas, almas totalmente cheias, assim, sem esperança, desesperançosas, bastante angustiadas, não? A gente via o rosto delas, quando chegaram assim tudo, né? E quando nós começamos a fazer perguntas, como estão, que gostaríamos de ouvir cada uma de vocês, então nós iniciamos o trabalho dessa maneira, né? Dando uma boa-vinda, animando e motivando-los. Olha, nós estamos aqui e queremos que vocês possam nos compartilhar o que vocês estão precisando, e nós aí começamos, né? E foi o início assim, tem que ser assim. Quando no primeiro encontro já nós chegamos lá motivados, mas aquelas pessoas chegaram totalmente tristes, né? E depois começaram a dar seus depoimentos, as tristezas que estavam passando. Algumas dessas mulheres perderam seus maridos, ficaram sozinhas com os filhos, e era o marido que trabalhava, e depois que foi embora, e eles ficaram sem chão, entendeu? E agora, o que vamos fazer? E aí nós começamos a orar depois. Algumas delas disseram, olha, meu marido foi embora, me abandonou, foi com outra pessoa. Também é triste isso, ouvir, né? Então, a maioria das pessoas chegaram assim, deprimidas, com muita ansiedade, estressadas, e precisando um apoio, um socorro do Senhor. E agora, essas mulheres as primeiras que chegaram, nós vimos que, outra coisa, nossa igreja tem um ministério Asas, e nós trabalhamos em conjunto, né, com o Ministério Asas. Imediatamente começaram a ser atendidas por online, né? E depois nós ouvimos depoimentos em outras reuniões, e elas falaram, nós estamos felizes porque estamos sendo atendidas. Isso não acontecia para esperar através do governo, esses trabalhos que tem que agendar para passar com psicólogo, mas aí entrou nosso querido irmão Marcos,
e a Simone, para poder ajudar essas pessoas. Conclusão, hoje em dia essas mulheres estão tão felizes, além, como eu disse, abrirem seu coração a Jesus e orem, porque nosso coração, meu coração está de poder começar um discipulado com essas pessoas. E mais na frente, já não vai ser simplesmente uma reunião como nós iniciamos, para abrir um trabalho na obra do Senhor. Amém? E então eu gostaria, inclusive, o Marcos está orando, como já está para terminar o curso e tem que fazer estágio, ele me disse, pastor, e ele já anunciou para o grupo lá. Ele disse, olha, espero que a faculdade me permita, quem sabe, fazer esse estágio aqui com vocês. E isso vai ser muito mais edificante para... Elas ficaram alegres, né? E no final do ano passado, inclusive, estava também o pastor, com a nossa irmã Lucimara, eles deram uma palavra, eles gostaram, e eles estão aguardando ainda a visita do pastor. Eu falei, o pastor vai estar conosco também, né? Eles gostaram muito da palavra. Então, a igreja está fazendo esse trabalho, está sendo muito abençoado, e a partir que começou a ir nosso irmão Marco lá, o povo lá continua divulgando. A dona do spa, é um salão spa, né? E ela disse, ela está também muito animada, porque ela também estava, justamente, seu coração sentiu isso, porque ela também estava precisando. Ela estava precisando, tá? E oremos por ela, porque ela cedeu esse espaço e ela começou a divulgar a partir dali para poder vir mais pessoas. Estão chegando novas pessoas, tá? Então, portanto, peço suas orações e nos ajudem a nós. Nós estamos firmes lá, todas as segundas-feiras. O trabalho começa às 7 horas e temos uma hora e meia, às vezes 2 horas, ouvimos lá as pessoas, né? Oramos também. Estamos estrategicamente trabalhando dessa maneira. Deus nos abençoe. E também, vocês sabem, algumas pessoas que estão, porque muitas pessoas que perderam seres queridos aqui, da igreja, querem ir participar também, porque são pessoas, né? Estamos orando por pessoas que estão em estado de depressão, ansiosas. Se você conhece, também podem ir lá. A gente vai passar depois o endereço para que possam ir lá. Amém? Muito obrigado, pastor. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos orar por esse trabalho, por este fato missionário também. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de trabalharmos naquele local, aquele spa, de podermos, ó Deus, ser instrumentos do Senhor como igreja, através da vida do pastor Walter, de sua esposa, irmã Gladys, nosso irmão Marco, nossa irmã Simone, de podermos ali, Pai, trabalhar com mulheres que têm passado por problemas muito difíceis, dos mais diversos. Mas te agradecemos porque o teu Espírito tem feito uma obra maravilhosa ali. E nós pedimos a tua bênção sobre cada mulher que está sendo assistida pela nossa igreja, assistida através desta missão, deste trabalho. Que o Senhor continue abençoando o pastor Walter, a irmã Gladys, o irmão Marco, a irmã Simone, e se for da tua vontade, que o Marco possa utilizar como tese, ó Deus, para a sua formação, que já está prestes a terminar no seu estágio, que o Senhor possa autorizar isso, Senhor Deus, através dos seus professores, dos seus superiores. Que o teu nome continue sendo honrado nesse trabalho. Vidas sejam salvas e edificadas. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nós teremos agora a oportunidade de entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, como adoração ao Senhor.
Queremos agradecer a presença da Késia, da sua nenê. Como é que é o nome dela? Bianca. Lindo nome. Bianca Marini. Muito bem. Seja muito bem-vinda, Késia, viu? A Bianca vai ter oportunidade de brincar bastante aqui em cima, no departamento infantil. Logo, logo ela vai estar causando, né? Isso é bom. Mas seja muito bem-vinda e estamos à sua disposição para o que você precisar. Tá ok? Então, irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino 129. Enquanto fazemos, você tem a oportunidade de ofertar, de dizimar ao Senhor, para a honra e glória do Senhor, pois entendemos que tudo o que somos, tudo o que temos, recebemos das mãos do Eterno, o nosso Deus. Que bendita, que gloriosa luz, é mais clara que a do dia, ilumina as almas a seguir, Cristo Mestre eterno guia, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só ao crente em Cristo Redentor, ó bendita luz de Deus. Canta alegre seu louvor, quem possui a luz dos céus, nossa afável e celeste paz, dom gracioso só de Deus, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só ao crente em Cristo Redentor, ó bendita luz de Deus. Da nova em santa retidão, tem os crentes em Jesus, quem de perto ao Salvador seguir, dele alcança graça e luz, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só ao crente em Cristo Redentor, ó bendita luz de Deus. Esperança, vida e salvação has de ter, ó pecador, aceitando Cristo nossa luz, este dom do Deus de amor, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só ao crente em Cristo Redentor, ó bendita luz de Deus. Quero convidar nossa irmã Inelita para que venha até aqui. Nós estaremos consagrando a Deus o nosso dízimo, a nossa oferta, aquilo que tem chegado à casa do Senhor, não só hoje, mas tem chegado sempre, não é? Muitas vezes ele chega não aqui através do gasofilácio, mas ele chega também através das transferências, não é? E agora temos o Pix, já estamos fazendo agora a transferência pelo Pix. O Pix da nossa igreja, a igreja foi cadastrada com o número do CNPJ. A irmã Lucimara já colocou isso no jornal da IBNA.
Então, às vezes o irmão não quer pagar por um DOC, não quer pagar por uma TED, faz um Pix, não é? E depois vamos ver o negócio do QR Code também. Estamos aí devagarzinho, vamos chegando e vamos nos adequando também nessa modernidade. Irmã Inelita, por favor. Eu acho que dá para ouvir, né? Soberano Deus, Pai eterno, graças te damos, ó Deus, por mais um dia. Estamos aqui, ó Pai, na tua presença, Senhor. Somos gratos a ti, ó Deus, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, por tudo que o Senhor fez por nós. Pai, nesta hora de gratidão, Senhor, consagramos a ti os dízimos e as ofertas que chegaram ao teu altar. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, a cada irmão que deixou sua oferta ou seu dízimo. Abençoa também, Pai querido, aqueles que não têm condições de estar trazendo. Se for por falta de emprego, Deus, que o Senhor possa estar abrindo porta, preparando, Deus, que o coração de cada um, Senhor, possa ser grato a Ti, ó Deus, e tenha o prazer e a alegria de estar Te servindo e abençoando a Tua igreja, abençoando missões com seus dízimos, com suas ofertas. Eu quero te pedir também, ó Deus, nesta hora, pelo nosso irmão Ronald, o nosso querido tesoureiro, que o Senhor esteja cada dia abençoando, dando sabedoria do alto céus. Sabemos que quão difícil é fazer um relatório, mas pela tua graça, bondade e misericórdia que tem concedido a ele, ele tem feito relatórios tão perfeitos que só nós somos gratos, porque o Senhor concede visão e sabedoria do alto céus. É em nome de Jesus que eu oro agradecida. Amém. Passar a palavra agora, nós vamos ter agora um tempo para meditarmos que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Então, pegue a sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. Que Deus abençoe, professor Alexandre, que Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Alô? Bom dia a todos. Saúdo a todos com a graça e a paz da parte de Jesus de Nazaré. Nós vamos então dar início à nossa reflexão de hoje, a nossa EBD. E graças a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui presencialmente. E graças a Deus também por aqueles que estão nos acompanhando aí na internet, né? Já que agora nós estamos em tempos de escola bíblica híbrida, né? Como eu falei no domingo passado. Na verdade, aqueles que estão nos acompanhando sabem que no domingo passado nós estávamos conversando sobre o tema Instruí-vos uns aos outros. Nós ainda não terminamos essa reflexão. Nós vamos fazê-la, vamos continuar hoje, tá? E eu peço então que vocês me acompanhem agora. Na verdade, nós, só para esclarecer aqui, eu falei isso no domingo passado, mas é sempre bom lembrar. Desde o finalzinho de 2019, nós vínhamos falando sobre comunhão, né? Sobre mutualidade cristã, uns aos outros, né? E nós já abordamos a mutualidade em vários aspectos, e o último deles, que estávamos tratando antes da pandemia começar, né? Era esse aqui, instruí-vos uns aos outros. Aí, durante todo esse período de 2020, nós ficamos com a nossa EBD remota e eu dei uma parada nesse tema. E agora que estamos retomando o presencial, nós vamos voltar ao estudo de mutualidade cristã, da comunhão cristã.
Bom, o nosso versículo chave, nosso versículo base, como vocês já sabem, é Colossenses 3,16, onde lemos: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Lembrando que o nosso objetivo principal aqui é lembrar aqui o seguinte, olha, quando nós falamos de instruir-vos uns aos outros, quando nós conversamos sobre instrução do ponto de vista da vida cristã, tá certo? Tendo como foco o que a Bíblia ensina sobre isso, que fique bem claro aqui para todos nós, né? Não é somente o pastor ou o professor que tem a responsabilidade de ensinar coisas concernentes à palavra de Deus, ao reino de Deus. Todos os crentes são chamados a exercer o ensino mútuo, tá? Isso não é só responsabilidade do pastor ou do professor, tá bom? Bom, nós vimos na semana passada que aprender é um privilégio. E aprender é para a vida toda, né? É um privilégio porque aprender nos traz uma certa liberdade, uma certa autonomia, tá certo? E é uma tarefa para toda a vida porque, na verdade, a gente nunca deixa de aprender, né? Tá certo? E as coisas vão mudando. Um exemplo que me vem agora à mente aqui, que eu acho que é muito claro, é o que aconteceu com a pandemia, né? Os professores tiveram que, num tempo assim, muito curto de tempo, né? Rapidamente, se adequar ao ensino remoto, aprender as novas tecnologias, aprender a gravar uma aula numa plataforma digital. Então, mesmo que a gente não queira aprender, né, a vida, ela muitas vezes empurra você para isso, né? Você é obrigado a estar se atualizando. E se você não se atualizar, já viu, né? Nós estávamos falando, quem tem o nosso texto aqui, que está acompanhando presencialmente, o item 2 do nosso texto, nós já falamos então sobre o privilégio de aprender. No item 2, temos aqui a Bíblia e o aprendizado. E nós estávamos no final da nossa aula, no domingo passado, estávamos vendo aqui alguns versículos, algumas passagens bíblicas que fala sobre Deus nos convidando para sermos instruídos e para instruir. Nós lemos algumas passagens em Gênesis, outras no livro de Deuteronômio. E eu queria só retomar aqui. Nós vamos agora para o livro de Provérbios, né? Livro de Provérbios, logo no capítulo 1, logo na abertura do nosso texto, diz aqui o seguinte, quer ver? Mais um convite de Deus a sermos instruídos e instruir, tá? Vamos lá, Provérbios, no capítulo 1, de 1 a 6, diz assim, ó. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos, aumentará em muito o seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação. Até os sábios têm que dar ouvidos, né? Para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Então ele fala aqui do princípio da sabedoria, logo na abertura do livro de Provérbios. É interessante isso porque na Bíblia de Estudo, que
eu costumeiramente consulto para preparar aqui as aulas, ele faz um comentário sobre essa abertura aqui do livro de Provérbios, sobre esse convite para o aprender, né? O princípio da sabedoria. Olha o que ele diz aqui: o temor do Senhor é o princípio fundamental de todo saber. E muita gente confunde essa história de temor ao Senhor, né? Quando a gente fala assim, temor do Senhor, tem gente que já pensa, o que é temor do Senhor? É ter medo de Deus? É se você não fazer tudo certinho, você vai tomar um raio no meio da moleira? Não, não é esse sentido aqui de temor, né? Não é temor no sentido de medo, de pavor de Deus, né? Entendemos temor como a amorosa, sincera e reverente submissão ou devoção do ser humano a Deus. É isso que é temor, né? É você, de uma forma sincera, reverente, amorosa, você se submeter a Deus, se submeter à vontade de Deus, sabendo que isso é melhor para você, tá? Mesmo que você não perceba isso assim, muitas vezes de uma forma muito clara, mas é assim. E olha que interessante como eles definem sabedoria. O que seria sabedoria? Do ponto de vista de Provérbios. Aplicar a inteligência divina às ideias e práticas humanas, cotidianas. Repito, aplicar a inteligência divina às ideias e práticas humanas cotidianas. Esse é o sábio, né? Agora, em oposição, você tem o insensato, o louco. O que seria o insensato? Aquele que não bate bem da cabeça, que tem problemas mentais, que é insensato louco, né? Não, não é isso. Insensato seria, especialmente, aquele que diante da verdade e da vida, ele prefere a mentira e a morte. Tá? Então tá aí. Nós estávamos em Provérbios, né? Vamos lá. Tá aqui, ó. Provérbios 9:9. Também temos outra parte aqui que vai falar sobre esse convite para instruir e ser instruído. Orienta a pessoa que tem sabedoria e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo e ele aumentará em muito o seu saber. Tá? E aí, para fechar agora, vamos lá em Provérbios 22, que diz aqui o seguinte, 22, de 24 a 25. 22, de 24 a 25. Olha que interessante isso daqui. Não te associes com quem vive de mau humor. Interessante, né? Nem caminhes em companhia da pessoa iracunda, para que não te acostumes com seus modos e não acabes caindo em uma cilada mortal. Tá? E aí eu fui pesquisar melhor sobre essa história de iracundo, o que é uma pessoa iracunda, o que isso tem a ver com tudo que nós estamos falando aqui sobre instruir-vos uns aos outros. E olha que coisa interessante, eu descobri que um ditado popular muito conhecido nosso, ele teve origem nessa passagem aqui de Provérbios. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar daquele ditado, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. É daqui, ó. É de Provérbios 22, 24, 25 que tiraram esse dizer. Tá certo? E aqui fala que é para você tomar cuidado com o iracundo, né? O que é uma pessoa iracunda? Eu confesso que quando eu li a primeira vez essa palavra, eu falei, cara, eu não lembro o que é iracundo, não, vou pesquisar. Está aqui, ó. Iracundo é a pessoa furiosa, pessoa que manifesta cólera, que perde facilmente o controle. Então está aqui, ó, cuidado com quem vive de mau humor e com quem estoura facilmente, né? Com quem perde facilmente o controle, tá certo? Então nós temos aqui alguns conselhos, ricos conselhos da Bíblia, de Deus para a nossa vida, quando o assunto é aprendizado, a Bíblia e o aprendizado, tá? E depois você pode consultar na sua Bíblia, lá em Mateus 11, 29,
Nós temos aquele famoso convite de Jesus, aprendei de mim, né? Lá em Colossenses 1, 28, o ensino era o alvo do ministério do apóstolo Paulo, tá certo? E outras passagens da Bíblia, como João 20, 31, 2 Timóteo 3, 16 e 17, nós percebemos ali que o principal objetivo das Escrituras é ensinar o homem, tá bom? Só que veja bem, aprender é um privilégio, aprender é uma tarefa para toda a vida. A Bíblia nos faz, por meio da palavra de Deus, Deus nos faz muitos convites para o aprendizado. Mas apesar de tudo isso, existem barreiras ao aprendizado. Existem certas coisas, certas situações que ou nos impedem ou dificultam bastante a nossa aprendizagem. Vamos ver sobre isso agora? Está aqui no nosso texto, barreiras ao aprendizado. Dentre outras possíveis, o texto não está falando das únicas, mas ele vai elencar algumas. Dentre possíveis barreiras ao aprendizado, nós vamos destacar 3. Primeira, orgulho intelectual. O que ele chama aqui também de mente carnal, tá certo? E ele vai citar aqui a passagem de Romanos 1, 18 a 23 e depois o 28. Nós conhecemos essa passagem, mas é sempre bom revisitá-la. Olha o que diz aqui, ó. Quando ele fala de orgulho intelectual ou mente carnal como algo que dificulta o aprendizado, tá? Vamos lá, é Romanos 1, a partir do 18, está aqui, ó. A ira de Deus contra os sem fé, é como está aqui na minha Bíblia. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado. Quer dizer, tudo aquilo que está ao nosso redor, a criação, a beleza da criação, tudo isso nos remete a Deus, ou pelo menos deveria nos remeter a Deus, né? De maneira que tais pessoas são indesculpáveis, tá certo? Então está aí, orgulho intelectual. Nós sabemos que muitas pessoas, muitos cientistas inclusive, eles dizem que tudo o que existe hoje, o planeta, os seres vivos, o universo, tudo isso é, de uma certa maneira, fruto do acaso, né? Existe essa visão. E existem também cientistas hoje que são cientistas com grande conhecimento, mas eles admitem o seguinte, eles falam, olha, a criação é uma coisa tão complexa, é uma coisa tão linda como funciona essa engrenagem toda, que é impossível pensar que isso é fruto de um acaso. Há um Criador por trás disso, há alguém que planejou tudo isso, né? Colocou tudo isso para funcionar, tá certo? E aí, nessa parte de orgulho intelectual, o nosso texto traz 2 frases para pensarmos. Primeira frase, você sabe tudo o que sabe, mas não sabe tudo o que os outros sabem, né? Então, é o que ele está falando aqui, cuidado com o orgulho intelectual, mais humildade, mais pé no chão. Você pode saber muita coisa, mas está aqui, ó. Você sabe tudo o que sabe, mas não sabe tudo o que os outros sabem, tá? E aí tem a segunda, sábio é aquele que recolhe a sabedoria dos demais. Então aqui nós temos que ter humildade, né? Quer dizer, por mais conhecimento, por mais que a gente se aprimore na nossa área,
de conhecimento de trabalho, a gente tem que reconhecer que a gente sabe muita coisa, mas não sabe tudo. E tem gente que sabe muito mais do que a gente. Tá? Então, cuidado com o orgulho intelectual. Né? O orgulho é sinal do quê? De mente carnal. Né? É o que ele está dizendo aqui. E aí, olha o que diz o texto. Há pessoas que, infelizmente, acham que não tem mais nada a aprender. Uma vez um homem me disse que iria começar a fazer um curso de teologia durante as noites, não porque tinha algo para aprender, mas porque não queria ficar à toa em casa. Quer dizer, ele falou assim, olha, eu vou fazer um curso de teologia, um curso noturno, apareceu essa oportunidade, mas não é que eu queira aprender mais, não é que eu tenha necessidade de saber mais do que eu já sei, mas é que eu não quero ficar de bobeira em casa, quero ocupar meu tempo. Né? Que pena, né? Com certeza ele não iria aprender algo mais, porque sua mente já estava bloqueada. Tá? Então é isso, nós temos que ter humildade, temos que tomar cuidado com o orgulho intelectual e a nossa mente tem que estar aberta, tá bom? As pessoas que acham que não tem mais nada a aprender, muito triste isso, né? Tá certo? Sempre temos algo para aprender. Olha que interessante agora o segundo obstáculo. Primeira barreira ao aprendizado, orgulho intelectual. Segunda barreira, o vinho. Olha o que diz aqui, que interessante. E agora há pouco a irmã Lucimara estava falando do dia do combate ao alcoolismo, né? Agora em fevereiro, é isso? Nós sabemos que essa questão é uma questão muito complicada, né? Porque toda vez que a gente fala em drogas, em alcoolismo, nós sabemos que o álcool ele é tido como uma droga lícita, uma droga socialmente aceitável, né? O álcool, o tabaco, né? Se uma pessoa chegar num ambiente, ou na rua mesmo, o cara acender um baseado, ele vai ser preso, ele pode ser enquadrado. Se ele acender um cigarro, não. Mas aquilo é um veneno tão grande quanto, né? A gente sabe disso. E basta você pegar as estatísticas, eu não tenho estatísticas aqui comigo, mas a quantidade de pessoas que ou falecem ou adquirem graves problemas em acidentes por causa do álcool. O Brasil, ele é, se não me falha a memória, um país que mais mata no trânsito no mundo. E o álcool está por trás disso, a gente sabe, embriaguez ao volante. Então, o vinho, realmente, o álcool é um inimigo da aprendizagem, é isso que ele está colocando aqui. Tá? Só que, infelizmente, digamos assim, uma droga tolerada, né? Socialmente. Tá bom? Olha o que diz aqui o nosso texto. Dr. Martin Lloyd Jones. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Ele está se baseando até em Oséias 4:11, está na Bíblia isso. Tá? Esse Dr. Martin Lloyd Jones, além de pastor, ele era médico. E ele informa-nos o seguinte a respeito do vinho, a respeito do álcool. Farmacologicamente falando, o álcool não é estimulante, ele é depressivo. Tome qualquer livro de farmacologia, procure a referência álcool e verá que está sempre classificado entre os depressivos. O álcool não é um estimulante, ele não vai te deixar mais esperto. Tá? Ele não vai dar aquele plus, né? Além disso, deprime primeira e principalmente os centros mais altos de todo o cérebro. Controlam tudo quanto há ao homem. Autocontrole, sabedoria, entendimento, discriminação, julgamento, equilíbrio e poder para avaliar as coisas. Tá certo? Isso aqui é palavra não só de um pastor, mas de um médico que estudou isso aqui. Farmacologia. Então ele fala, olha, tem gente que às vezes acha que
o álcool ele vai, de uma certa forma, funcionar como um estimulante. Ele fala, não. Na verdade, ele é um depressivo, certo? E ele, evidentemente, acaba comprometendo uma série de funções do nosso corpo, da nossa mente, tá? Então tá aqui, ó, para completar. O alcoolismo tem estragado a mente de muitas pessoas que poderiam ser excelentes instrutores ou professores. E, lamentavelmente, alguns atingem um estado irreversível, tá? Então, o segundo ponto, segunda barreira ao aprendizado, o vinho, tá? E agora vamos para a terceira, caminhando aí para o final da nossa reflexão de hoje. Oi. Por causa disso. Então, para aqueles que, de repente, não estão aí acompanhando pela internet e não escutaram, o pastor Walter fez uma intervenção muito pertinente aqui, lembrando que as estatísticas dizem que nós temos cerca de 16 mil mortes por ano no Brasil, em virtude do álcool, tá certo? E aí você junta o álcool com outros problemas, né? Tá certo? E a gente vai ver o estrago que isso aí está fazendo, tá? E o terceiro ponto para nós caminharmos aqui para o final, terceira barreira ao aprendizado, a sensualidade. Como assim sensualidade? Vamos tentar entender melhor isso aqui. Ele está se baseando aqui em 2 Timóteo, lá no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos ver o que Paulo falou aqui para Timóteo. Segunda Timóteo 3, 6 e 7. Ele está falando aqui de sensualidade. Bom, essa aqui também é uma passagem bem conhecida nossa. Se você vai em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele está dando um relato aqui da humanidade nos últimos dias. Algo que nós não gostamos de ler, mas que já está acontecendo, na verdade, né? Tá certo? E a Bíblia diz que isso só vai se agravar, infelizmente. Diz aqui o seguinte, eu vou ler assim, só o primeiro versículo, para depois a gente pegar o gancho. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos com os pais, ingratos e ímpios, sem amor. E aí lá no 6 ele vai dizer o seguinte, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas e sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Vou repetir, são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas e sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Aí no texto tem uma outra, eu estou lendo aqui numa tradução da Bíblia King James, mas aqui no nosso texto, ele traz assim uma outra tradução dessa mesma passagem, onde Paulo diz assim, ó, Paulo fala de mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Na minha Bíblia está assim, ó, elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Tá certo? Quando eu li esse texto aqui da primeira vez, eu estava preparando essa aula, eu pensei, sabe no quê?
pensando nos nossos tempos atuais, na nossa sociedade de hoje, se uma pessoa que não é cristã, por exemplo, ou até um cristão, mas principalmente aquele que não é cristão, que não tem muito conhecimento da palavra de Deus, tá? Se ele lê esse texto, mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas por várias paixões, aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Sabe o que essas pessoas iam falar? Elas iam ler essa passagem aqui e iam falar, tá vendo? Bem que às vezes eu falo isso e ninguém acredita, mas está aqui, ó. Paulo era um misógino. O apóstolo Paulo era misógino. Sabe o que é misoginia? Alguém sabe? Se você pegar a palavra misoginia, a tradução pura e simples dela é ódio às mulheres. Desprezo pelas mulheres, desprezo pelos valores femininos. Né? Então, muita gente lendo essa passagem da Bíblia vai falar, Paulo era misógino, Paulo tinha algo contra as mulheres. Por que ele falou mulherzinhas e não falou homenzinhos? Né? Muita gente podia pensar isso. Mas aí que está. Eu fui pesquisar melhor essa questão na Bíblia de Estudo, não só essa, uma outra que eu tenho também, porque é aquela coisa que eu acabei de falar, a gente tem que aprender sempre, né? Então eu fui pesquisar, eu falei, eu também quero entender melhor isso aqui. Num primeiro momento, alguém poderia falar, Paulo era misógino, mas não é bem isso, tá? Não sei se eu ainda tenho tempo ainda? Mais um pouquinho, vamos lá. É que acontece o seguinte, quer ver? Eu fiz umas anotações aqui, para a gente entender o que levou Paulo a falar o que ele falou e, de repente, no tom que ele falou. Antes de ler esse comentário que eu fui pesquisar, continuando aqui no nosso tempo, diz aqui, no nosso texto, desculpa, diz aqui o seguinte, John Stott comentou, o termo que Paulo usa no grego, mulherzinhas, é um termo de desprezo para as mulheres ociosas, tolas e sem firmeza. Tá? Era para essas mulheres que ele estava direcionando o que ele escreveu. Mulheres ociosas, tolas e sem firmeza. A fraqueza dessas mulheres tinha dois aspectos. Primeiro aspecto, eram moralmente fracas, carregadas de pecados, afetadas por várias paixões. É aquela pessoa que está na igreja, está aprendendo da palavra de Deus, mas é mais ou menos o crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo, né? Quer dizer, ele ainda não sabe, vocês entenderam, né? É mais ou menos nesse sentido. É claro que a igreja, ela existe para curar os doentes, né? Quem é são não precisa de médico, como Jesus já falava, né? Mas é isso, eram pessoas moralmente fracas, pessoas que estavam na igreja aprendendo da palavra de Deus, mas não conseguia chegar no conhecimento da verdade, ainda flertava com o pecado, né? O pecado, né? Pô, eu tenho que deixar o pecado mesmo, né? Não dá para a gente fazer um meio de campo aqui. Então está aqui. Essas mulheres às quais Paulo direcionou o seu texto, a sua crítica, primeiro, eram moralmente fracas. E segundo, elas eram intelectualmente fracas. Eram instáveis, eram crédulas, eram ingênuas. Eram do tipo de mulheres que aprendem sempre, mas que também jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Incapazes, assim, de alcançar qualquer convicção firme. Faltava o quê? Firmeza, convicção, oscilavam demais, né? Assemelhavam-se a pequenos barcos jogados para lá e para cá pela tormenta. Não era o amor à verdade que as impelia a aprender, mas somente um mórbido amor às novidades. Tem gente que é assim, né? Tem gente que é impelido não pelo amor
à verdade. Não, ele não quer aprender o amor à verdade. Ele está atrás de novidades. E quem está atrás de novidades? Uma coisa agora é novidade, daqui a pouco não é mais novidade, preciso buscar uma outra coisa nova. Quer dizer, ele vai se alimentando de novidades, né? Tá certo? Não chega ao conhecimento da verdade. Mas Paulo não era misógino, não. Primeira coisa, nós temos que entender, só deixando aqui uma coisa bem clara, o mundo em que vivia o apóstolo Paulo era um outro mundo, né? Muito diferente do nosso. Outra cultura, outros costumes, né? Tá certo? Era um mundo onde realmente a mulher ela não tinha o mesmo espaço que tem no mundo atual, que tem na sociedade atual. Isso é uma coisa. Mas, terminando agora, eu vou terminar mesmo. Quando Paulo fala sobre essas mulheres, ele estava se referindo a algumas mulheres, não todas, ele estava se referindo a algumas mulheres vulneráveis ao engano. Essas mulheres estavam sendo influenciadas por falsos mestres que estavam ali se infiltrando na igreja de Éfeso, tá? Especialmente em Éfeso estava acontecendo isso. E esses falsos mestres, eles estavam conseguindo se infiltrar na igreja e desencaminhar muita gente, né, com o apoio, digamos assim, dessas mulheres, que estavam sendo particularmente seduzidas pelos falsos ensinos. Tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos parar nessa parte. Domingo que vem, vocês já sabem, nós vamos continuar discutindo sobre essa história de que Paulo poderia ser misógino. Já sabemos que não era, né? Mas eu queria explicar ainda melhor essa parte, tá bom? Olha, por hoje, então, nós vamos parando aqui no item 3, a sensualidade como mais uma barreira para o aprendizado. Eu acredito que na próxima aula nós, então, encerramos essa parte, tá bom? E nós vamos, então, partir para uma outra mutualidade cristã. Tá bom? Agradeço a todos, que Deus os abençoe. E como eu sempre dizia na aula remota, um grande abraço do professor Alexandre e da irmã Sandra, tá bom? Para todos. Amém. Muito boa aula, né? Quem foi abençoado com essa palavra? Amém. Sempre muito bom, né? Sempre bom aprendermos da palavra de Deus, para estarmos prontos para responder àqueles que nos indagarem sobre a razão da nossa fé, não é verdade? Então, obrigado, professor Alexandre, pela excelente aula. E logo mais 18h30, pela graça do Senhor e vontade dEle, nos encontraremos aqui para juntos também prestarmos este culto ao Senhor. Vamos ficar em pé? Pastor Walter, vem até aqui. Pastor Walter vai impetrar a bênção e logo depois, então, estaremos encerrando este culto com a Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Que Deus a todos abençoe. Pastor. Glória a Deus de poder continuar aprendendo a palavra do Senhor e que o Deus, nosso Pai, Deus de todo amor, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Espírito Santo, a instrução do Espírito Santo, esteja em cada coração, em todos os corações do teu povo e também aqueles que estão longe e que não têm a Jesus Cristo, que o Senhor, através do Espírito Santo, possa alcançar essas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.